contra os meus inimigos, armas espirituais. Quer dizer, hoje eu quero trazer para você um tema libertador com base no Evangelho de São Marcos, onde o Senhor nos pede para nós amarmos até mesmo os nossos inimigos. E talvez você, quando você pensa naquela pessoa que te prejudicou tanto, talvez você já foi traído, traída, talvez você foi trapaceado, aquela pessoa vive te enxergando, não quer o teu bem, você ama e não se sente amado. Quem é que nunca passou por isso? De gostar de alguém e perceber que aquela pessoa não gosta de você, que aquela pessoa, ela não investe, ela não demonstra amor. A nossa tendência é amar aquelas pessoas que nos fazem o bem, mas a palavra do Senhor nos diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Mas o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a lei que Ele está nos trazendo é um aperfeiçoamento daquela lei que os judeus sabiam. Quando o fariseu vai questionar o Senhor, dizendo qual é o maior mandamento, eles sabiam muito bem qual é o maior mandamento. Na lei judaica, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus aperfeiçoa essa lei dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Talvez é o que você já está fazendo. Você se dedica a Deus, mas aí o Senhor vai dizer: e ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que São João, quando vai escrever a sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz que quem diz que ama a Deus e não consegue amar o seu próximo, está mentindo, não está sendo sincero, porque uma coisa leva a outra. E eu gostaria de trazer aqui para você um exemplo que para mim é fantástico, que é o exemplo de São Paulo. Preste atenção. São Paulo, ele era chamado de Saulo antes da sua conversão. E a palavra de Deus está dizendo aqui no capítulo 9, a partir do versículo 1, preste atenção: Saulo só respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Sabe o que é respirar ameaça de morte? Aquela pessoa que tem um ódio. Com certeza Saulo, quando ele respirava, ai, que vontade de matar, que vontade de esganar aquela pessoa. Essas pestes, essas pragas, porque Saulo era um judeu que acreditava na lei de Moisés, que era a Torá, e ele não conseguia entender a vontade de Deus. Ele não conseguia entender o porquê que os cristãos estavam dizendo que Jesus era filho de Deus. Então ele respirava ameaça de morte contra os discípulos. Ei, preste atenção no que eu vou dizer. Paulo conhecia a palavra, mas ele não conseguia amar o próximo. Olha a contradição. Paulo conhecia a lei Torá, mas ele não conseguia colocar em prática o mandamento que o Senhor vem nos dizer, que amar a Deus é quase sinônimo de amar o irmão. E aí diz a palavra que ele vai para Damasco para prender os cristãos, para matar os cristãos, porque ele respirava ameaça de morte. Ele temia só a Deus, mas o próximo ele não conseguia amar. E quando ele está indo, uma luz que o cerca, está no capítulo 9. Leia o capítulo 9 a partir do versículo 1. Diz a palavra que uma luz o cercou e uma voz: Saulo, por que me persegue? Ele chega a cair do cavalo. Esse cair do cavalo, do ponto de vista teológico, significa muita gente precisa cair do cavalo. Talvez você precisa cair do cavalo no sentido de deixar a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Sabe aquela expressão que diz: nossa, eu caí do cavalo? Quer dizer, não foi a minha vontade que foi feita, mas foi a vontade de Deus. Quando Saulo cai no chão e ele ouve a voz do Senhor, ele diz: o que tu queres? Ele diz: vai para Damasco e lá eu vou te ensinar o que você deve fazer. Gente, quando Saulo vai para Damasco, eu vou dizer para você, você precisa ler o Atos dos Apóstolos a partir do versículo 9. Quando ele chega em Damasco, está para existir um homem que sabia amar como São Paulo.
que depois de Saulo passa a ser chamado de Paulo, que escreveu a grande maioria das cartas do Novo Testamento. Carta de São Paulo aos Coríntios, aos Efésios. Saulo aprendeu aqui algo que talvez você ainda não sabe. Preste atenção no que o padre vai dizer. O nosso único inimigo é o próprio demônio. Saulo achava que os inimigos dele eram os cristãos. Sabe aquela pessoa que te traiu? Aquela pessoa que te enganou? Aquela pessoa que te passou a perna? Não são teus inimigos. O único inimigo que você tem é o próprio demônio, é o próprio diabo. Saulo entendeu isso. Tanto é que foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: não são contra homens de carne que nós temos que lutar, mas contra as forças espirituais espalhadas pelos ares. Foi Saulo. Saulo entendeu que o nosso inimigo era o próprio diabo. E ele diz: os principados, as potestades, as hostes espirituais. Ele fala da hierarquia dos demônios. É contra o diabo que nós temos que lutar, não é contra as pessoas. Filho, filha, preste atenção no que eu estou dizendo. Talvez essa pessoa que está te tirando do sério, essa pessoa que convive com você, parece que faz da tua vida um inferno. Essas pessoas são fracas espiritualmente. Você precisa ajudar essas pessoas. São usadas pelo diabo, usadas pelo demônio. Mas no fundo, o culpado não são elas, são as forças espirituais. E aí eu pergunto para você: qual é a arma que você está usando para lutar contra o diabo? São armas humanas ou espirituais? Porque São Paulo usava armas humanas. A arma de São Paulo era uma arma carnal. Ele queria matar os cristãos. A arma de São Paulo era puramente carnal. Ele queria se vingar, e se ele pudesse esganar os cristãos, ele esganava. Depois ele percebe: não é contra homens de carnes que eu estou lutando, mas são contra as forças espirituais. A minha luta tem que ser espiritual. Então São Paulo começa a lutar contra o demônio com uma arma espiritual. E qual é a arma que São Paulo usou espiritual? Primeira delas, o amor. Dá para existir gente que amou como São Paulo. Ele pregava o evangelho para os humildes, para os pobres, para os ricos, para as prostitutas. Ele pregava para todo mundo, pregava o amor. Ele entendeu que as armas que nós temos que lutar contra o diabo são as armas espirituais. Ele levou a palavra de Deus. Sabe, filho, eu preciso dizer isso ao teu coração. Talvez tenha uma pessoa aí que está sendo tão usada pelo inimigo porque é uma pessoa que está afastada de Deus, está afastada da igreja. E sabe o que você tem que fazer? Preste atenção aqui no que o padre vai fazer agora. Olha aqui para baixo. Você tem que descer ao nível dessa pessoa. Eu desci até um degrauzinho aqui para dizer que às vezes a gente tem que descer ao nível delas, porque essas pessoas não estão no mesmo nível espiritual que você. Elas não conhecem a palavra como você. Então você tem que descer ao nível delas. E eu desejo de coração, filho, que você também consiga fazer aquilo que o Senhor hoje nos pede: amar até os vossos inimigos, amar o próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala de próximo, parece que o próximo é a nossa maior encrenca, né? Porque talvez o próximo seja a tua esposa, que você casou, e parece que essa mulher a cada dia que passa está pior. Esse homem que você assumiu amor e fidelidade nos pés do altar, esse homem talvez vive no bar. Esse homem dá mais atenção para os amigos do jogo de futebol do que você. Esse próximo talvez seja o teu filho, que trata melhor os de fora do que você. Quem é esse próximo? Talvez seja aquela sogra que foi morar com você. Ame essa pessoa. Você depois vai me contar a experiência que você vai ter de Deus. E eu vou encerrando aqui dizendo, em Colossenses 3:1, a palavra de Deus diz assim: buscai as coisas do alto, não as da terra. Buscai as coisas do alto, não as da terra.
Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que quando nós temos um olhar voltado para as coisas do alto, tudo que está aqui na terra fica mais espiritualizado. A tua arma, filha, é espiritual, não é humana. Não queira se vingar, não queira pagar com a mesma moeda, não queira falar mal dessa pessoa. Ei, Satanás quer isso mesmo. Lembre-se, o nosso único inimigo é o próprio demônio. E é o Senhor que me pede para dizer isso para você. A tua maior arma é o amor. Você vai vencendo o amor. Sabe por quê? Porque o amor é uma arma espiritual. O amor é uma arma espiritual.